De volta com o Gazeta Entrevista, nesse terceiro bloco, como eu havia informado, a gente volta a falar sobre política, mas num aspecto muito peculiar. Quem está aqui ao meu lado é Paulo Moura. O currículo dele é muito extenso. Só para resumir, só para nós nos entendermos, ele é um estrategista político, é isso, Paulo? Isso. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Muito obrigado por ter aceitado o convite. O Paulo tem cursos na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e trata de estratégias de marketing político. Veio ao Acre a convite do Instituto Liberal do Estado do Acre, onde a maior figura que já esteve aqui conosco, o professor Valdir Perazzo, é uma figura de destaque nesse instituto, é um militante da causa liberal no Acre. Olha, Paulo, falar de liberalismo numa terra como o Acre não é para qualquer um não, viu? O cabo precisa ter coragem, porque a maior parte do povo do Acre ou é pobre ou é extremamente pobre. Então, o Estado ainda tem muito o que fazer aqui. Como é que o liberalismo se consolida num ambiente como esse? Então, são situações bem delicadas. Esse instituto foi que ele trouxe aqui, que tem esse desafio. Hoje você vai dar uma palestra que vai tratar do tema eleições presidenciais e vai tratar especificamente como uma espécie de case, né? Um caso a ser avaliado, o fenômeno Jair Bolsonaro. A campanha dele trouxe inovações para o cenário político. Quais que você destacaria? Bom, eu queria agradecer o convite do Instituto que nos trouxe aqui, agradecer à TV, é sempre um prazer estar aqui, retornar ao Acre, um estado que sempre me acolheu de forma muito carinhosa, aliás, algo peculiar dos acreanos, né? Então eu fico muito feliz em voltar aqui e respondendo a sua pergunta, na verdade a primeira coisa que a gente pode destacar é uma quebra de paradigma. Se você tinha um partido com nenhum tempo de TV, e aí isso foi utilizado todas as mídias digitais como instrumento principal da campanha. Isso por si só já é uma quebra de paradigma que leva a campanha a um case de estudo, não é? Então isso é algo que a gente vai estar debatendo, expondo as pessoas que estiverem lá a partir das 18 horas na Assembleia do Estado. Bom, essa quebra de paradigma, um deles que talvez seja o mais óbvio, por exemplo, o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, né, então candidato, arrebentou com a ideia, por exemplo, de tempo de TV, por exemplo. Lascou. Para que bicho é esse, né, tempo de TV? Numa campanha que foi praticamente pautada pelas redes sociais. A presença dele nas redes sociais era até, assim, tendia para o mau gosto, alguma coisa do tipo meio tosco, mas comunicava, né? E aí? O que a gente aprende com isso? Tem muitas coisas que a gente pode estar aprendendo com isso. Primeiro, se você pegar como análise que ele saiu no início da campanha de 6 milhões e poucos seguidores e ao final ele estava com 18 mil seguidores. Isso já é um ganho e uma demonstração de uma estratégia bem utilizada. 18 milhões, né? 18 milhões. Ah, ok. De 6 milhões para 18 milhões. Né? Ele se comunicava nos grupos de WhatsApp com 67% da sua base, enquanto o principal opositor se comunicava com aproximadamente 13% a 15%. Então é uma diferença muito grande. O que é que ele fez, né, você citou aí, aparentemente tosco? Aquilo era uma forma de linguagem muito peculiar, que o diferenciava dos demais. Outro erro estratégico dos opositores foi insistir no tema principal, educação e saúde. Ora, ele trouxe o discurso base dele para um outro patamar. O que é que ele trouxe como tema principal? Segurança e emprego. E nesse aspecto, a própria carreira dele dava a ele legitimidade a falar sobre segurança. Ele trouxe para ser o seu vice um militar. Então, todos esses aspectos combinados levaram ao resultado que a gente pôde presenciar. Então, quando a gente pega a campanha do principal opositor com uma verba, né, declarada infinitamente maior do que a verba declarada do atual presidente na época candidato, a gente começa a observar
que houve ali muito do mesmo no opositor e uma inovação e uma inteligência diferenciada nessa campanha do candidato à presidência da República. Agora, Paulo, entendo essa sua linha de raciocínio a respeito, por exemplo, do crescimento dele. Começou com 6 milhões de seguidores, daqui a pouco estava com 3 vezes mais que isso. Agora, eu preciso lembrar também que a própria imprensa denunciou o porquê desse salto, né? Houve, de acordo com as denúncias, o velho sistema político de empresas grandes bancarem esse crescimento. Eu acho que houve aí um outro fato muito mais relevante. Se você me permite, eu queria destacar. Pois não? Que aí onde eu acho que houve uma estratégia por trás bem montada. Como ele identificou que não tinha potencial nem condições de ir para a mídia tradicional, todos os pronunciamentos, todas as informações, ele valorizou o seu próprio canal e não os demais. Porque se ele assim o fizesse, ele estaria dando audiência para os outros canais, mesmo nas redes sociais. Então o que ele fez? Ele utilizou o seu próprio canal e aí ele estimulou o crescimento e pessoas seguindo, e através dali ele dava as principais notícias. Então a grande imprensa, ou a velha imprensa, fazia a denúncia e ele não ia responder para a velha imprensa, ele respondia na sua rede social. E através do seu próprio canal. Uma outra coisa que é interessante a gente destacar, e aí inevitável, foi aquele incidente da facada dele lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Aquilo tudo teve um efeito que ele soube capitalizar isso muito bem na sua campanha, e aí, obviamente, isso aumentou muito o número dos seus seguidores, não é? O que é interessante a gente também destacar aqui, que ele não só conseguia atrair atenção, mas ele conseguiu um engajamento voluntário. Haja vista que cada vez que ele ia em determinados locais, havia uma motivação das pessoas voluntariamente começarem a defender aquela causa, que eram causas que estavam completamente bem definidas e em oposição ao principal opositor. Então, quando a gente observa o perfil do eleitor brasileiro, até então ele se autodenominava centro, que ora no pêndulo e no espectro eleitoral ele poderia ser mais centro-direita, centro-esquerda. O que é que ele fez desde a sua época enquanto deputado federal? Ele teve um posicionamento de extrema-direita. Sim. E você sabe que o meio, a área do meio é sempre um silêncio, há sempre um silêncio ali no meio. Os extremos é onde está realmente o interesse. As pessoas não iriam perguntar a uma pessoa que era centro, porque tanto faz. O que você acha disso? Você é contra ou a favor? Se você tem uma pessoa que é de centro, sem um posicionamento bem definido, ela vai dizer, eu acho que pode ser assim, eu acho que pode ser dessa forma. Ao passo que quando você tem posicionamentos bem definidos, aí no caso do Bolsonaro, que naquela época ele tinha uma questão ali com o principal opositor, que era o Jean Willis, que naquela época representava a extrema esquerda, com valores e com um discurso bem definido, os dois ali se retroalimentavam. E aquilo ali foi cada vez mais atraindo pessoas que... Para um ou para outro. Ou para um lado ou para o outro. Então houve uma migração desses que eram centro, denominados, e aí os partidos que representavam mais centro, eles migraram mais para as áreas que eles achavam que estavam mais aliados aos seus valores. Associado a essa série de denúncias relacionadas ao candidato do PT e tudo, e aí... já é um segundo momento. Esse é um segundo momento que a gente precisa analisar, porque houve uma crise de identidade, né? O país passava por uma crise de identidade a partir de uma crise de identidade e uma crise econômica. Ora, na hora que falta água, é que você começa a observar e a reclamar o desperdício. E foi o que começou a acontecer. Na hora que a crise econômica se acentuou e a crise de moral, né, dos valores e tal, e todas aquelas denúncias de corrupção, foi natural que a sociedade se rebelou contra aquilo. E por isso que tem algumas novidades, mas tem algumas coisas muito velhas também, né, o Moura? Porque, por exemplo, tem algumas mentiras simplesmente, né? Teve algumas mentiras, tiveram algumas mentiras. Por exemplo, me perdoe a expressão, porque não tem outra expressão, mamadeira de piroca e kit gay foram situações que não se comprovaram na prática. Então, assim, eu entendo as estratégias inovadoras, talvez. Agora, o tutano ainda tem alguma coisa da velha política, daquilo que nos amarra para trás.
na política, né? Eu entendo a sua observação que numa análise técnica eu viria, é o que a gente chama do marketing negativo, né? Você tem numa campanha, você tem, ora você trabalha com a construção do seu candidato e ora você trabalha com a desconstrução do seu adversário. Isso quase sempre acontece no segundo turno. Porque no segundo turno, quando você tem um segundo turno, na verdade aí você está no marketing negativo. Você está mostrando à população e causando nela uma reflexão sobre o risco do seu opositor, no caso, ao seu cliente, vencer aquela eleição. E aí você lança a mão de estratégias que pode ser o que a gente chamou agora tão definidado como fake news. Fake news. Olha, eu queria agradecer a sua vinda aqui no Gazeta Entrevista. O telespectador deve ter percebido o esforço para que se tenha uma leitura técnica a respeito das questões relacionadas à comunicação de massa, né, no processo de eleição. E é isso que vai ser apresentado hoje, repito, hoje, às 18 horas, 6 horas, na Assembleia Legislativa, no auditório da Assembleia Legislativa do Acre. Queria agradecer a tua vinda aqui. Eu acho que deu para sentir uma pitadinha bem bacana do que vai acontecer hoje lá na ALEAC. Eu que agradeço a oportunidade de estar debatendo com perguntas inteligentes e espero todos lá às 18 horas. Obrigado mais uma vez. Lembrando que o terceiro bloco do Gazeta Entrevista é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Obrigado. Gazeta Entrevista volta na próxima semana. Até lá.